Boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Júlia Dias Leite, sou a diretora-presidente do SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Esse é um evento em parceria aqui com o nosso Marcos Inhanque, o INSPER Agro Global. Faz parte de uma série que o INSPER e o SEBRE estão organizando juntos desde o ano passado. A gente fez uma série de debates com vários temas do agro e a gente está reiniciando aqui, inaugurando a série desse ano com esse tema tão importante, tão debatido há tantos anos e tão atual. Então, sobre as compras de terras por estrangeiros, se é uma ameaça ou uma oportunidade, a gente trouxe aqui pessoas incríveis para esse painel e com visões diferentes, isso que é o mais importante aqui, tanto do INSPER e do SEBRE, trazer as várias visões nesse debate. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas aqui ao Renato Buranello, que é o sócio da BBSO Advogados e fundador do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, é doutor em Direito Comercial da PUC São Paulo, coordenador do curso de Direito do Agronegócio do INSPER e diretor da Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG. Bartolomeu Braz, sejam muito bem-vindos, presidente da Associação Brasileira de Produtores de Soja e vice-presidente do Instituto Pensar Agro e produtor rural em Goiás. Bem-vindo, Bartolomeu. André Pessoa, presidente da Agroconsult, membro da COSAC-Fiesp e um dos maiores experts em mercado de agronegócios e mercado de terras do Brasil. Bem-vindo, André. E Jerônimo Coergen, deputado federal do Congressistas de Rio Grande do Sul, foi assessor especial do ministro de Agricultura, Pratini de Moraes. Então, gostaria de dar as boas-vindas a vocês aqui, ao Marcos, de novo, essa parceria tão importante entre o SEBRE e o INSPER. Em breve a gente vai, inclusive, lançar um relatório com todos os debates que aconteceram ano passado. Estamos inaugurando hoje com esse tema e eu volto depois com as perguntas do público. Então, passo a palavra aqui para o Marcos para introduzir o nosso tema. Obrigada. Marcos. Boa tarde a todos. É uma satisfação imensa podermos abrir o primeiro evento de 2021, né? A gente fez 8 eventos no ano passado, né? Junto com o SEBRE, a gente teve, em média, 1.500 visualizações por evento, né? Foi realmente, acho que um ciclo muito bacana, sempre com a ideia de fazer um debate com 3, 4 pessoas que conhecem o assunto, que às vezes pensam diferente. Eu acho que hoje vai ser o caso aqui da gente ver diferentes visões sobre esse tema. Mas é um debate onde a gente procura, acima de tudo, fomentar o conhecimento sobre questões-chave para o agronegócio e principalmente questões internacionais, porque tanto o INSPER Agro Global como o SEBRE tratam de tentar trazer uma visão de fora para dentro, quer dizer, o que está acontecendo no mundo e como que isso impacta a nossa política, as nossas estratégias. O INSPER tem um programa de bolsas, que eu sempre falo aqui, que é importante colocar, mais de 300 alunos bolsistas, já tivemos... esse ano estamos com 274 em formação e 12% dos alunos são bolsistas. Então, quem quiser conhecer mais desse programa do INSPER, a gente vai colocar aqui o link sobre esse programa. E sobre os eventos anteriores, o ano passado a gente falou sobre agricultura na era digital, sanidade e segurança do alimento, comércio, disponibilidade de terras, né? Foi um outro evento que o André participou também, onde a gente olhou a questão do preço da terra no Brasil e quanto a gente tem de terra ainda que pode ser utilizada. Fizemos um evento sobre pecuária sustentável, um sobre a nova infraestrutura e o agro, um sobre Joe Biden e o agronegócio, né, assim que as eleições foram decididas lá nos Estados Unidos, e um sobre a Amazônia, né. Esse ano a gente começa com esse debate sobre aquisições de terras por estrangeiros. Vamos fazer um sobre ferrovias e o agronegócio, né? Está havendo uma grande transformação ferroviária no Brasil, finalmente, vamos analisar isso. Vamos fazer mais um grande debate sobre agricultura digital, trazendo a última pesquisa da McKinsey, como foi o ano passado, eles apresentaram, a gente vai novamente e tal, vamos trazer esse tema à baila aqui, tá? Hoje nós temos aqui 4 pessoas que conhecem bem esse assunto, que estão trabalhando, seja no nível de entidade de classe, como é o caso lá do Bartolomeu, do André Pessoa, que é um grande especialista em temas de mercados agrícolas, mercados de terras, o Jerônimo, que está lá no parlamento cuidando desse assunto,
O senador Irajá não pôde estar presente conosco, porque ele foi indicado como o primeiro secretário da mesa lá do Senado, está com uma agenda muito carregada hoje, e acabou sendo substituído pelo Renato Buranello, que é um grande estudioso de questões agrícolas, direito do agronegócio, coordena o nosso programa lá no INSPER, de direito no agronegócio, e conhece bem toda essa jornada já de leis tratando da questão de aquisição de terras por estrangeiros desde os anos 70. Né? Eu queria apenas começar colocando alguns pontos, e depois cada um vai aqui utilizar 5 a 7 minutos para colocar o seu ponto de vista, mas eu vou fazer só uma visão geral aqui para todo mundo, lembrando que o que trouxe esse tema à baila aqui hoje é o PL 2963 de 2019, que foi aprovado pelo plenário do Senado em 15 de dezembro do ano passado, né? Mas ainda sujeito à aprovação pela Câmara dos Deputados e à sanção do presidente da República, né? Então, a ideia é que esse PL pudesse pacificar um assunto que vem sendo conversado e que já passou por diversas interpretações ao longo do tempo, né? A gente sabe que já houveram leis, emendas e pareceres da AGU aí desde os anos 70 sobre esse tema. Eu queria só começar falando um ponto que é muito importante. Nós estamos falando de restrição à aquisição ou arrendamento de imóvel rural por estrangeiro residente no Brasil ou empresas brasileiras com PJ brasileiro, mas controle do capital detido por estrangeiros. Tá? Então, não é que o estrangeiro poderá ter terras sem vir para o Brasil. Ele tem que ter uma PJ brasileira, certo? E aí é exatamente disso que se trata. Eu acho que o Renato ele vai colocar isso com mais precisão. O título dá a entender que os estrangeiros poderiam adquirir terras sem estar no Brasil. Não é isso, certo? São, na verdade, PJs brasileiras controladas por estrangeiros ou estrangeiros residentes no país, certo? Esse é o tema que já teve aí nesses últimos anos aí diferentes interpretações, né? Diferentes orientações legais, e a gente hoje vive uma espécie de um imbróglio, né? De uma situação de limbo jurídico em relação ao tema, e é por isso que esse PL é tão importante. Ele pode pacificar um assunto que há 3 décadas aí, ou 4 décadas não foi resolvido. O Brasil tem hoje 350 milhões de hectares de terras agrícolas, né? O INCRA informa que 4 milhões de hectares, 1% delas, pertencem a pessoas de outras nacionalidades, pessoas físicas e jurídicas. Portanto, é apenas 1% das terras hoje que estão nas mãos de pessoas estrangeiras, né? Mas, obviamente, que esse PL pode facilitar com que esse número cresça ou pode levar esse número a zero, né? Lá no futuro, né? Então, eu acho que é por isso que ele é tão importante. Quer dizer, ele vai resolver aí décadas e décadas onde uma hora se flexibiliza, uma hora se restringe, né? E o principal parecer, o último parecer é de 2010, que foi o parecer da AGU, feito pelo Luiz Adams, né? E agora, finalmente, o PL tenta resolver esse assunto. Ele é super importante porque investimento, como todo mundo sabe, é um assunto que envolve longo prazo e envolve principalmente segurança jurídica. E hoje nós não temos segurança jurídica nesse tema, né? O Renato ele vai trazer aí toda uma análise para mostrar o que está sendo proposto, quais são as flexibilizações que estão sendo feitas, né? Enfim, como é que as coisas se encontram nesse momento. E depois, obviamente, eu vou pedir para que o Bartolomeu coloque a posição da ProSoja, que foi bem discutida internamente. Aliás, esse assunto está sendo discutido em diversas entidades de classe nesse momento, que estão tentando se posicionar. Vai ser colocado na Frente Parlamentar da Agricultura, lá no Instituto Pensar Agro, quer dizer, então é um assunto que vai ser debatido esse ano, e por isso que esse debate é tão importante, para a gente ouvir diferentes visões aí sobre o tema, né? Só para fazer aqui um pequeno resumo desse assunto, né? Por exemplo, pontos favoráveis aí que se costuma apresentar sobre o tema, né? Aqueles que são a favor costumam apresentar os seguintes pontos: atração de empresas e de capital externo,
né, que é um tema importante para o Brasil sempre, né? O Brasil tem terra, tem tecnologia, tem gente, mas tem limitação de capital, né? Então, se você trouxer capital externo, isso é um ponto positivo para o agro. Ele também incentiva projetos com maior necessidade de recursos, projetos de grande escala. Ele estimula a integração de cadeias de suprimento e valor, né? Isso é interessante, porque se estrangeiros investem aqui no Brasil, né, isso pode nos ajudar a reduzir o protecionismo lá fora, porque aí o estrangeiro também participa da produção ou do processamento, enfim, lá dos produtos. Então, isso pode ser um elemento de integração de cadeias de suprimento e de cadeias de valor com outros países. Ele obviamente, se aprovado, ele traz liberdade econômica, liberdade de iniciativa, aumenta a concorrência, aumenta a competitividade, pode trazer opções para pequenos produtores em termos de alternativas, né? É bem possível que as terras tendam a se valorizar com mais interessados em comprar terras, né? Desde que se permita que os estrangeiros que tenham PJ aqui no Brasil possam comprar, né? O produtor sempre terá o livre-arbítrio de fazer o que ele quiser com suas terras, né? Mas vai dar mais opções. Um ponto muito importante é que as terras não saem do país, né? O produto das terras sai do país, mas as terras sempre serão nossas, independente de estrangeiros ou brasileiros, certo? Então, eu acho que esse é um ponto importante para a gente colocar, certo? Tem algumas pessoas que acham que você vai ter território chinês dentro do Brasil, não é isso, certo? Não, nunca será isso, é território brasileiro, certo? E sujeito a ser, eventualmente, expropriado se não for bem conduzido, né? E o ordenamento nacional, ele protege recursos naturais e direitos sociais e não faz distinção entre brasileiros e estrangeiros. Quer dizer, quem for operar essa terra vai estar sujeito ao mesmo regramento, e esse é um ponto favorável. Quais são os pontos desfavoráveis que são colocados? Bom, toda uma experiência do que se chama de land grabbing, né? A África, por exemplo, teve muito disso, algumas pessoas colocam isso como uma coisa que é um risco, quer dizer, ir lá, extrair e não devolver, né? Como aconteceu lá com os minerais na África, por exemplo, né? Se tirou minerais de maneira avassaladora e não se devolveu. Não creio que é o caso do Brasil em agronegócio, mas, enfim, algumas pessoas colocam isso como um risco. Outros falaram que isso atrairia migrações maciças de chineses. Logo no começo se imaginava que a China traria gente para suas possíveis terras no Brasil. Alguns apontam riscos de soberania nacional, de questão fundiária, né? Tem visões nacionalistas hoje fortes sobre esse assunto. Tem, inclusive, visões xenofóbicas, né? De gente que acredita que essa é uma área que não pode ter estrangeiros, né? Tem muitas áreas aqui no Brasil que tem estrangeiros, mas tem gente que vê uma xenofobia forte nessa área e alguns uma sinofobia, né? É um medo de que o estrangeiro seja o chinês, né? Pelo fato que o chinês hoje é o nosso maior cliente. Hoje o chinês é o principal cliente da soja, é o principal cliente do bovino, do suíno, das aves, da celulose, do açúcar, do algodão e possivelmente será do milho também, né? Então não tem dúvida que Brasil e China estão casados no comércio, mas muitas pessoas têm medo que os chineses possam vir a produzir aqui e atrapalhar a vida do Brasil. Eu estou colocando aqui todos os pontos que a gente tem ouvido, certo? Alguns falam no risco de especulação estrangeira no mercado, afetando preços e criando instabilidades nos mercados de terras e nos preços de arrendamentos. Outros falam que há um risco de expulsão de pequenos produtores. Alguns falam que isso pode levar ao desrespeito de exigências ambientais e trabalhistas. Enfim, você tem aí posições favoráveis e desfavoráveis sendo colocadas nesse momento por liderança do setor, pela mídia, por toda sorte de gente. Só para fechar aqui, gente, eu gostaria de colocar um ponto em relação a como outros países tratam esse assunto, tá? Eu pedi para que o meu pessoal fizesse aqui um pequeno apanhado, né? Então, você tem países que são muito liberais, até bem mais do que o Brasil, e tem países que são muito protecionistas. O Canadá, por exemplo, ele permite que não residentes, que não canadenses possam adquirir terras na maioria das regiões do Canadá sem restrições. Mas as regiões têm autonomia para eventualmente colocar alguma restrição.
tá? Mas a maioria das regiões lá do Canadá permite investimentos estrangeiros. Os Estados Unidos também permite, são regras estaduais. Na maioria dos estados é possível estrangeiros adquirirem terras, certo? Com empresas nacionais. Apenas 6 estados dos Estados Unidos restringem, né? Os números nos Estados Unidos são de investimentos totais em terras na faixa de 52 bilhões de dólares por estrangeiros, e se estima que há 11 milhões de hectares nos Estados Unidos que hoje são conduzidos por estrangeiros, por empresas que são controladas por estrangeiros, empresas americanas controladas por estrangeiros. Então, é um país que tem uma área bem maior do que a nossa. Aqui a gente está falando de 4 milhões de hectares, lá nos Estados Unidos são 11 milhões de hectares. Lá na Austrália, estrangeiros podem adquirir terras com autorização do Foreign Investment Review Board, né? Mas a partir de 2015 começaram a surgir algumas restrições na Austrália por conta dos grandes investimentos chineses que aconteceram, né? Então, nesse momento, há uma discussão intensa na Austrália sobre até onde pode ir a autorização para que estrangeiros invistam em terras, né? Mais uma coisa interessante é que todos os países que têm acordos de livre comércio com a Austrália, que são muitos, eles estão isentos dessa autorização do Foreign Investment Review Board, né? Certo? E lá eles definem propriedade estrangeira aquela que tem 20% ou mais de capital estrangeiro, certo? Então, realmente é uma definição bem mais forte do que a nossa, né? Onde entra 50%. A China, por sua vez, restrição total, né? Não é possível que estrangeiros comprem terra na China. Aliás, o próprio Estado chinês controla muita propriedade da terra na China até hoje. Na Rússia, o Código de Terras permite que pessoas físicas e entidades locais estrangeiras possam adquirir terras. Mas o sistema é extremamente complexo, tem restrições, exceções, e tem certas categorias onde as terras só podem ser alugadas, não podem ser compradas, certo? Então, é uma autorização de uso da terra, não é uma venda de terra, né? Então, eu diria que é um sistema aí aberto, mas com restrições e com muitas complicações burocráticas. Mas tem acontecido investimentos grandes, em grandes propriedades na Rússia. E na Europa é uma bagunça, tá? Tem alguns países onde estrangeiros não podem comprar terras, como Alemanha, Itália, Finlândia, né? Tem alguns países onde é possível comprar, mas precisa de permissões especiais, como Noruega e Polônia. E tem países onde os estrangeiros podem adquirir terras, mas há grandes restrições também, mas eles podem adquirir, certo? E aí é o caso da França, do Reino Unido, da Bélgica e da Holanda. Portanto, há várias situações dentro da Europa, não há uma política europeia, existem políticas nacionais diferenciadas em relação à terra, tá? Então, só para dizer que não é um tema fácil, é um tema que também gera polêmica em outros lugares, e eu passo imediatamente para o Renato, para ele trazer mais esclarecimentos do que está em pauta nesse momento, agradecendo a todos que estão conosco hoje. Nós temos 600 pessoas inscritas aqui, né? E eu peço a todos que também já comecem a enviar suas questões pelas redes sociais do SEBRE e do INSPER, né? Porque a partir de mais ou menos depois desse tour de opiniões, a gente já começa a ter debates entre os painelistas e também a trazer perguntas de quem está nos ouvindo hoje. Renato, por favor, está com você. Marcos, obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com esse time de amigos aí. Júlia, obrigado pela apresentação. Estou sempre à disposição. Estamos na nossa escola também. Isso é um prazer estar aqui. Como o Marcos falou, e eu acho fundamental aqui só repisar um pouco, da questão de conveniência e oportunidade. Vocês falam, mas por que agora, né? Porque, na verdade, nós estamos falando de uma lei que até então, né, de 71, veio regular, após 3 pareceres da Advocacia Geral da União, né, indo e voltando nessa interpretação, sendo que o último volta a ser mais restritivo, o segundo era mais liberalizante, e o terceiro, em 2010, volta a ser mais restritivo, e no meio desse caminho aí, nós temos em 88 a Constituição Federal, né,
que nós não podemos deixar de lado, que ela traz um comando, claro, dizendo o seguinte, ó, a lei deverá regular a aquisição e posse, né, de terras por estrangeiro. Então, nesse sentido, não há aqui uma questão de há uma novidade, né, ou uma aceleração, não. Há algum tempo se vem discutindo esse debate, colocando esse debate, discutindo o que está em torno desse debate, né, e hoje, como o Marcos falou, né, ainda se mantém uma insegurança muito grande diante dos pareceres existentes e da necessidade de um comando que foi dado lá atrás, que ainda não foi cumprido pelo Legislativo. O projeto vem cumprir com isso, né? Ele teve a sua passagem agora no dia 15, aprovação no Senado, 15 de dezembro, né? Passado, e agora segue a Câmara, depois volta à sanção. Nesse contexto e nessa tramitação, é por óbvio que outras questões, ajustes poderão ser colocados, mas a gente tem uma base principal, um tronco principal aqui, que eu acho que é o que a gente deve aqui buscar, né, direcionar. Então, como o Marcos falou também, importante, pessoal, assim, não se diz de outra forma, a não ser que as sociedades, as empresas, elas estarão constituídas conforme a lei nacional. Quer dizer, então, mesmo a sociedade estrangeira tem que estar autorizada a funcionar no Brasil, né? Elas estão aderentes ao Código Civil, né? A Constituição, a devida Constituição e todo o conjunto de normas, né, que aqui ela está ligada. Então, a fiscal, ambiental, societária, trabalhista, todas elas relacionam estas pessoas jurídicas sem distinção. Então, se há uma companhia nacional ou com participação controle estrangeiro, estão adstritas as mesmas normas e, portanto, o mesmo quadro de obrigações e responsabilidades. Isso também é fundamental, porque, na verdade, não há alocação de um território ou uma fração ideal aqui de território que está fora dessa jurisdição. A jurisdição é nossa. E essa jurisdição está a todos aderente, né? Então, isso é fundamental. Nesse conceito também, o que a gente não pode deixar de perpassar é que há, sim, né, alguns cuidados específicos, né, que principalmente tocam a questão de soberania, né, e o olhar, quer dizer, de eventual abuso, né, uma contradição em que a norma liberalizante pode, né, de alguma maneira, gerar algum abuso e passar ou raspar a questão de soberania, né? Então, se coloca como um órgão, né, definidor dessa questão o Conselho de Defesa Nacional. É órgão consultivo do presidente da República, né? Então, assim, nós temos, de fato, né, algumas posições que liberam e que, ao mesmo tempo, em determinadas condições, levam ao Conselho de Defesa Nacional. Pouco lembrado, a gente não comenta muito, vários ministros compõem esse ministério e é de consulta da presidência da República. Então, também fato relevante, quer dizer, você está criando uma alçada nesse contexto para as exceções ou para aquelas restrições que devem apontar essa aprovação, né? E aí o que toca, na verdade, né? Primeiro, uma questão das pessoas jurídicas, assim, quais estas que têm controle, né? Ou até, que é importante olhar, a questão financeira, ela é fomentada, ela é investida por capital estrangeiro, passa, portanto, a competência do Conselho algumas situações ou algumas pessoas que destas sociedades constituídas no Brasil tenham participação. Então, é no Brasil, CNPJ brasileiro, mas tem participação, portanto, né, de capital estrangeiro e, portanto, cai nas restrições, né? A primeira, as organizações não governamentais, né? Então, elas já caem na restrição, portanto, devem levar, né, ao Conselho. A fundação, as fundações também, aquelas, mesmo controle indireto, né, que você possa fazer via veículos diferentes, elas entram na mesma restrição. Fundos soberanos, né? Então, os fundos soberanos também, provenientes desses fundos, né, ou recursos, ou criados por estados, né, estrangeiros, ou sociedades estatais estrangeiras, né, com mais de 10% de participação, ainda que indireta, caem também nessa restrição.
né? Então, esta alocação, vamos dizer assim, de sujeitos ou pessoas para alçadas junto ao Conselho de Defesa Nacional gera, né, o recurso gera a necessidade de aprovação específica dentro dessas condições. Assim também, né, mais ligado à situação do imóvel, né, a gente tem duas características aqui relevantes, né, que são importantes ser citadas, assim, né, quando tocam, né, bioma amazônico, né, então tem a defesa na questão do bioma amazônico, tem também a questão da participação ou da extensão no município. Então, se eu tiver, né, a soma destas áreas em pessoas jurídicas, né, estrangeiras com participação, que venham a bater a 25% do total da extensão do município, bato no limite. Então, esse é o limite. A soma das participações destes sujeitos, destas empresas, não podem ultrapassar 25%. Sendo que, né, mais uma quebra, é que da mesma nacionalidade, eu não posso ter mais do que 10%, mais do que 40%, portanto, 10 dos 25%. Então, eu tenho duas camadas ou duas linhas de olhar. 25 no total, a qualquer delas, ou várias nacionalidades. E da mesma, eu não posso ter mais do que 10. Então, lá, outra alçada, o limite para esta questão da composição das aquisições, né? Em relação também, né, à questão, né, de faixa de fronteira, toca demais a discussão de soberania. E isto está bem colocado, né? Zona de fronteira cai na mesma restrição. Então, nesse contexto, né, ou situação na qual você vem regular, colocar um quadro de regulação, buscando atender, né, ou afastar as controvérsias até então existentes, né, o último parecer, 2010, o Comando Constitucional, me parece que a alocação, né, de limites e restrições, a gente fala muito do lado liberalizante, mas controlar, né, a liberação através de condições e requisitos, me parecem que é o caminho correto. Podemos discutir se tem outra válvula ou comando de controle que possa ser somado, sim, mas que um direcionamento mínimo, uma moldura mínima como esta, me parece já proteger, né, e pode ser adequada a esse contexto de investimento externo, né? Outras duas questões, não menores, mas que devem ser colocadas aqui, né? A questão do limite de 15 módulos fiscais, até 15 não tem a restrição, é artigo 6º, na verdade, não tem a restrição, né, quando eu vou até 15 módulos fiscais. A outra questão que também gerava várias controvérsias, e dentro do financiamento da atividade, eu não falo aqui de aquisição, mas as instituições financeiras estrangeiras, ou de controle estrangeiros, que tinham imóveis, né, alienação fiduciária, hipoteca, na hora de consolidação tinha um problema. Porque ao consolidar essa propriedade, ainda que fossem vender, porque ela usa do fruto da venda, ela tinha um problema de consolidar a propriedade, porque tinha controle estrangeiro. A norma projetada aqui, o PL, ele trata disso, ele fala, quando a natureza é garantia, não aquisição, mas garantia, ele ressalva as restrições também. Então, portanto, este ambiente de crédito e financiamento no qual participam instituições estrangeiras, estaria também, de certa forma, aqui regular, não gerando, né, nenhuma maior controvérsia, vamos dizer assim. Então, esta aqui, Marcos, no meu entendimento, e depois nós vamos voltar aí, são os principais nortes que eu vejo, né, da discussão e da natureza, dos limites que estão sendo colocados, né, dentro desse projeto tão importante. Ok, muito obrigado, Renato, aí, pelos esclarecimentos. Acho que foi importante para as pessoas entenderem as flexibilidades que foram criadas para que o projeto, enfim, trouxesse algumas
algumas questões que são sempre colocadas desde empresas estatais estrangeiras e bioma amazônico e faixas de fronteira, quer dizer, tudo isso está dentro do projeto devidamente tratado. Deixa eu passar para que o Bartolomeu, presidente da ProSoja, uma das principais entidades do agronegócio brasileiro. A soja é o principal produto exportado pelo Brasil, vamos sempre lembrar disso, certo? E acho que esse tema aí tem muito interesse para a turma da soja, do milho, etc. Né? Então, por favor aí, Bartolomeu, conta aí o que a entidade pensa sobre isso. Bom, Marcos, boa tarde, André, Júlia, Renato e meu deputado Jerônimo. É com uma satisfação que a gente vem a esse debate. Vejo que o crescimento nosso aqui no Brasil depende muito desse debate para que nós possamos chegar a um bem, né, para o nosso país, a um bem para a nossa produção. Eu falo aqui da agropecuária, mas mais especificamente da soja e do milho, que eu represento essa cadeia. Então, eu quero colocar alguns pontos aqui, que da maneira que foi colocado o projeto aí, que o senador Irajá, ele saiu na mídia no final do ano. Esse é o momento de final de ano que o produtor, que o setor produtivo, ele sente muito, vamos dizer assim, os pacotes da maldade, eles chegam muito nessa época, principalmente nos estados, com tributações de exportações, enfim. São preocupações que a gente enfrenta quando esses projetos não são discutidos, né, debatidos, né, buscado ali ampliar a visão nossa, a visão de quem está produzindo, de como é o sistema produtivo do Brasil, e de forma que leve a isso a dúvidas, e elas são saudáveis, né? Quando vem e fala, é proibido vender terra para estrangeiro. É muito pelo contrário, o Renato acabou de colocar aqui, você também colocou. Aqui o Brasil é liberado a compra desde 1971, de 25% por município e até 10% por mesma nacionalidade. Renato colocou. No início você colocou que o INCRA passou dados que nós também, eu não sei se está correto, até porque que você colocou que só tem 1% de compra de estrangeiro. Então, temos muitas porcentagens ainda, né, em cima dos limites que estão aqui abertos a essas compras, que podem ser negociadas no Brasil e livre. Quando você colocou a relação, Marcos, muito bem do conhecimento dos outros países aí, nós somos um dos países mais livres de negócio que eu vi, no meu entendimento, quando você colocou. Então, está muito aberto. A maneira que foi colocada é que, às vezes, complicou e trouxe aí ao produtor rural essa incerteza, a incerteza de que poderia estar perdendo aí oportunidades, né, como nós estamos vendo o Brasil nesse momento, que poderia deixar esse produtor, nesse momento que ele poderia estar participando, o seu filho poderia estar participando do negócio, ele entrar em dificuldades. Agora temos temas aqui, temos itens polêmicos aqui, alguns itens que nós precisamos melhorar ele, eu vou citá-los aqui. A empresa criada no Brasil com capital estrangeiro fica isenta a qualquer tipo de restrição para a compra de terras e de arrendamentos. Esse é o tema, para mim, o tema chave desse projeto. Não vejo, lógico, nós temos aí os fundos soberanos aí também, todos nós somos praticamente contra isso aí. A lei de 1942 proíbe aí a venda de fundos soberanos, até porque governos não podem, de forma a entrar em um país e sair comprando terra, como você citou alguns. Então, esse de fundo soberano é totalmente contra, nós somos restritos também, achamos que não é necessário que isso aconteça aqui, mas que é esse que eu citei, a empresa criada com CNPJ brasileiro, mas com controle estrangeiro, fica isenta a qualquer tipo de restrição, ou se iguala a nós brasileiros, como citou o Renato colocou isso muito bem aqui, mas essa é a grande preocupação nossa. E eu vou citar alguns pontos aqui. Antes de citar, eu só quero citar um ponto. Nós temos apenas 28% das terras brasileiras com agropecuária, soja 4%, entendeu? Então, é um número muito pequeno para a gente chegar aos limites que nós temos aqui. Então, quando se coloca, olha, venda para as terras criadas,
o que é que o produtor pensa? Aonde vai vir esses fundos fazerem essas compras dessas terras? Por que eles vão vir dessa forma? Sendo que nós temos situações internas ainda a serem resolvidas, como a regularização fundiária, é um ponto extremamente necessário e deveria, meu deputado Jerônimo está aqui, deveríamos voltar agora com o deputado Lira para que a gente leve essa pauta. A regularização fundiária, ela faz parte da imagem do Brasil também, de saber ali quem é quem, de fiscalizar quem é quem, de dar de quem tem direito, e é necessário isso. Nós temos um outro ponto que nos preocupa bastante, é a sobreposição das leis em cima dos nossos compradores europeus. Eles usam aqui as organizações para fazer moratórias, né? Para falar, olha, eu não compro, mesmo que vocês tenham a sua lei nacional, mas eu não vou comprar. Então, isso acaba trazendo um desconforto aí a regiões que estão em expansão agrícola, que trazem aborrecimentos ao produtor e traz falta de investimento a esses produtores que estão tentando ali crescer em regiões. Eu até estava nessa região do Mato Piba, como nós falamos aí, é uma região fantástica, que ainda tem um potencial muito grande a ser crescido, e nós temos capacidade, sim, de fazer isso. Então, quando vem essa preocupação, olha, vamos abrir. Logicamente, nós teremos aí uma concorrência muito forte aqui dentro, eu sei, poderá ou não valorizar essas terras ou os arrendamentos. Cito o caso aqui, que nós já tivemos situações como essa em arrendamento de terras, como Los Globo, o André Pessoa sabe muito bem, ela entrou aqui plantando 150, 200 mil hectares, não suportou o sistema produtivo aqui no Brasil, ela voltou para trás, está no Uruguai agora, as informações que eu sei, a última vez que ela estava no Uruguai, ali, dominando quase todo o Uruguai. Enfim, são pontos que a gente vê com dificuldade. Deixa eu só citar alguns exemplos. O que nós temos de bom no Brasil não são as terras, são os produtores aqui do Brasil. São eles que se instalam em regiões que jamais, agronomicamente, seriam viáveis para a produção. Eu estava hoje em solo de 8% de argila, com 90% de areia. Se você falar isso para qualquer europeu hoje ainda, ou americano, ou que seja das regiões da Ásia, não vão acreditar que se produz com alta qualidade e alta capacidade produtiva, igual a esse resiliente produtor rural brasileiro. Então, não são terras que são importantes, é esse material que nós temos aqui. Quem faz a agricultura do Paraguai? São os brasileiros, são esse produtor brasileiro. Então, vejo que essa preocupação nossa, ela vem em cima disso aí, que nós já fazemos muito bem a geração de empregos no interior do Brasil, nós interiorizamos a economia desses países. Veja bem, o Nordeste brasileiro está com quase 8 milhões de hectares aí plantados de soja, juntando com o Tocantins. E ali você tem municípios que surgiram, como Luiz Eduardo Magalhães, Porto Nacional, no Tocantins, Bom Jesus, no Piauí. Nós temos ali municípios que melhoraram a vida de muita gente, que o IDH daqueles municípios era baixo, muito baixo, eram pobrezinhos mesmo. E hoje você chega lá, o IDH deles, o IDH de Luiz Eduardo é 7,4, 7,5, é um IDH bom, alto. Então, isso mostra que os produtores aqui do Brasil, os corajosos, valiosos produtores, fizeram e fazem, né, isso muito bem. Então, a gente vê como uma ameaça, sim, esse item é um item que deve ser avaliado. Nós não, quando nós falamos ser contra, nós fomos contra ao projeto, e não a venda e nem a comercialização, ao projeto da maneira que foi escrito. Acredito eu que nós poderemos melhorar isso, dar ambiente a esses produtores que estão aqui, melhorar as questões internas aqui, estamos num ambiente bom político, para depois a gente pensar em discutir esses temas, até porque está muito longe de chegar ao número ainda que se pode comprar terra no Brasil. Então, vejo que são pontos intrigantes aí, que vão trazer um debate muito grande, e vejo que as informações aqui, elas não são repassadas. Você citou o número de 1%. Aqui na lei de 5709, ela fala aqui que
os cartórios deveriam, né, os cartórios de registro de imóveis remeterão sob pena de perder o cargo, né, o cartorário, à Corregedoria de Justiça aos estados que estiveram subordinados ao Ministério da Agricultura. Então, isso deveria estar sendo passado, mas não está. Essas informações, nós poderíamos estar aqui mais atualizados. Que eu não acredito em 1% também, Marcos. Eu acho que isso está bem acima disso, até porque essas informações no Brasil são muito difíceis. O INCRA, infelizmente, não tem essa capacidade. Então, vejo que são pontos polêmicos, mas vejo que esse produtor brasileiro, ele tem capacidade de atender essa demanda mundial, como temos, né, como tornamos o protagonista mundial nessa cadeia de produto que é o soja, e com qualidade, sustentabilidade, enfim. Então, esses são pontos que a gente pode debater e levar para que a gente possa chegar no consenso tranquilo. Tem pontos importantes nesse projeto. Obrigado. Obrigado, Bartolomeu. Foi ótimo aí você trazer. Conforme os nossos ouvintes devem estar vendo, a gente tivemos a apresentação lá do Renato, que vê mais como oportunidade, né? Ainda que seja necessário algumas flexibilizações para algumas questões aí de algumas regiões e condições, e o Bartolomeu vê como ameaça, né? Então vamos ver agora o que o André tem a dizer. Ele, inclusive, fez um parecer lá atrás, no tempo lá do Luiz Adams. Nós tivemos um debate muito quente, eu, o André, e mais acho que o Renato também, outras pessoas naquela época, porque isso afetava, inclusive, os investimentos. Naquela época eu estava lá na Única e tinham muitas empresas, usinas, controladas por estrangeiros, como tem no papel lá no setor lá de celulose, que precisam ter terra própria para poder funcionar, né? Cana é sempre assim, tem que ter terra própria ou terras arrendadas para poder controlar a produção de cana nas áreas próximas à usina, e as usinas têm essas terras. E aí, de repente, empresas que estavam aqui há 80, 100 anos começaram a ter problemas, né? Então, eu queria que o André partisse disso, mostrando que o problema já existe hoje, porque já tem estrangeiros que têm terras, e como é que a coisa pode ficar. André. Bom, obrigado, Marcos, pelo convite, né? Eu queria agradecer, né, a Júlia, o Marcos aí pela oportunidade de estar aqui e rever grandes amigos aí, o Jerônimo, que faz tempo que a gente não encontra, o deputado Jerônimo, Bartolomeu, Renato, né? Sim, é verdade, Marcos, é uma satisfação estar aqui debatendo esse tema depois de tanto tempo, né? A gente, lá em 2011, depois que o parecer do ministro Luiz Adams foi assinado pelo presidente Lula, isso começou a gerar uma série de situações de insegurança jurídica, né? Porque era a terceira manifestação da AGU, sendo que duas anteriores eram numa outra direção, né? E isso deixou muitos investidores internacionais já inseridos nas cadeias produtivas brasileiras com temor de realizar investimentos e mesmo de ver prejudicada a segurança jurídica dos investimentos que já haviam sido realizados, né? Você citou aí o setor de cana-de-açúcar, que passava por um momento de grande crescimento, né? Com a internacionalização do capital de muitos dos players relevantes do setor, mas um outro setor que tem por característica empresas nacionais muito fortes, mas algumas empresas internacionais presentes, como era o setor de papel e celulose, né? Naquele momento, eu lembro que, inclusive, a origem, né, dessa manifestação da AGU era absolutamente ideológica, né? O deputado Jerônimo vai lembrar da controvérsia da tentativa de instalação da Stora Enso no Rio Grande do Sul, fazer um investimento de alguns bilhões de dólares na metade sul do Rio Grande do Sul, mas que implicava em aquisição e arrendamento eventual de terras para a produção de eucalipto, né? Bom, esse investimento, vale dizer que foi perdido para o Uruguai, né? O Rio Grande do Sul não contou com esse investimento por uma ação ideológica naquela época muito forte, liderada pelo PT. Me lembro de pessoas como Rolf Hackbart, que era presidente do INCRA à época, ex-ministro Miguel Rosseto, deputado Adão Preto, né, gente ligada ao movimento dos trabalhadores sem terras do Rio Grande do Sul, ao PT do Rio Grande do Sul,
que foi até a ministra da Casa Civil, naquela época, a ministra Dilma Rousseff, pedir uma providência da AGU para que restringisse a aquisição de terras por estrangeiros, e isso foi uma pauta atendida num ambiente político e ideológico bastante acirrado durante uma campanha eleitoral de 2010, quando o presidente Lula resolveu impor essa restrição de aquisição de terras por empresas brasileiras controladas por estrangeiros e também os arrendamentos. Então, é bom a gente lembrar, né, que a gente está aqui num ambiente, né, em que a gente tem discutido muito as pautas liberais no Brasil, mas a origem dessa restrição é uma origem absolutamente ideológica de esquerda, com o atendimento da demanda que vinha lá do MST do Rio Grande do Sul pelo presidente Lula em 2010. Né? É curioso que hoje a gente tenha muita gente que é simpático às causas liberais, defendendo a continuidade dessa restrição, que, na minha maneira de ver, é absurda. Né? Então, outro ponto que eu queria lembrar aqui é que parabenizar o senador Irajá Abreu pela coragem de atender a uma indicação e um mandato imposto ou sugerido pela nossa Constituição, que é fazer a regulamentação desse tema. Né? Coragem, porque é um tema polêmico, mas o senador foi capaz de debater exaustivamente esse tema. Eu não acho razoável a gente dizer que é um tema que foi pouco debatido. Esse tema foi muito debatido. Precisamos debater mais? Vamos debater. Mas faz 12 anos, pelo menos, que esse tema vem sendo debatido, inclusive no Congresso. Me lembro aqui do esforço feito pelo deputado Homero Pereira, lá do Mato Grosso, o deputado Marcos Montes, que hoje é secretário executivo do Ministério da Agricultura, no âmbito da Frente Parlamentar da Agricultura e do Instituto Pensar Agro. Esse debate vem sendo feito há muito tempo, né? E o senador pôde colocar uma série de atendimentos dentro do projeto dele. Eu, particularmente, acho o projeto ainda pouco liberal, acho o projeto ainda mantém uma série de cartórios, né? Tem muito Estado, tem muito Brasília, tem muito carimbo ainda necessário, mas entendo que dentro das restrições do ambiente democrático que nós vivemos, de diferentes opiniões, de diversidade de opiniões, é o projeto possível, né? É o projeto que consegue eliminar uma parte da insegurança jurídica criada a partir do parecer de 2010, né? Então, acho que o projeto, nesse sentido, ele é bastante bem-vindo, bastante válido e bastante corajoso do ponto de vista do senador Irajá de construir um acordo político que foi construído em torno disso, que eu espero que tenha continuidade na Câmara com as lideranças liberais, né, que hoje prevalecem na Câmara fazendo a defesa do mercado, né? Eu não vejo no projeto nenhuma ameaça à questão de soberania. Na minha avaliação, a soberania é a capacidade que um país tem de impor no seu território as suas regras, os seus regramentos e as suas leis a quem aqui produza ou trabalhe, né? Indistintamente se é brasileiro ou estrangeiro. E não vejo nenhuma ameaça à soberania no texto do projeto. Acho que a soberania está preservada. Quem aqui for trabalhar com terra vai ter que se submeter aos nossos regramentos, e não são tão fáceis de serem cumpridos. O Bartolomeu é profundo conhecedor desse tema. Não é fácil cumprir a nossa legislação ambiental, a nossa legislação trabalhista, a nossa legislação tributária, a nossa legislação fiscal, e não vai ser dado a nenhum estrangeiro ou empresa brasileira controlada por estrangeiro nenhuma diferença de tratamento. Vai ter que seguir exatamente as mesmas regras duras, às vezes complexas e caras, que os produtores brasileiros são obrigados a seguir, né? Também não vejo nenhum... queria lembrar uma coisa interessante, que é assim, a origem da agricultura brasileira. Vocês, os amigos, sabem que eu percorro o Brasil inteiro fazendo palestras para agricultores, agora mais virtuais do que presenciais, né? mas tenho a oportunidade de percorrer o país inteiro, e eu vejo, sempre dou uma olhada na lista de presentes ali nas palestras. Posso assegurar para vocês que 90% dos sobrenomes dos agricultores brasileiros são sobrenomes estrangeiros há 2, 3 ou 4 gerações atrás.
Esse é o estrangeiro que fez a agricultura brasileira, né? Os nossos avós, os nossos tios, os nossos bisavós eram os gringos, né? E o principal capital estrangeiro que veio para a agricultura brasileira é o capital humano. Olha o sobrenome dos nossos agricultores que fizeram o sul do Brasil, que fizeram o sudeste do Brasil, fizeram o centro-oeste do Brasil, agora estão fazendo o nordeste do Brasil, né? Produzir como a gente produz. É gente que veio aqui realizar seus sonhos, buscar oportunidade, né? Fazer investimento, e não viraram estrangeiros e não foram embora. Eles seguem aqui como brasileiros, aqui ficaram e aqui ajudaram a construir o país, né? A outra coisa que eu acho que é importante, que já foi dita pelo Renato, é que a terra é um ativo que ele não é fungível. Diferente de minério, de um poço de petróleo, de uma jazida de minério que pode ser exaurida, a terra, com a tecnologia que a gente usa hoje no Brasil, quanto mais usa, melhor ela fica, né? Então, ela não vai ser exaurida, ela bem cuidada, ela vai ser melhor a cada dia. Não dá ainda, eu nunca vi, uma terra ser colocada dentro do navio e ser levada embora. Não tem como fazer isso. A terra continuará sendo brasileira. As riquezas não vão ser exauridas, vão ser produzidas aqui, e aqui vão gerar emprego, vão gerar renda, vão gerar divisas, né? Submetidas às nossas regras, né? Outra coisa importante é que esse investimento estrangeiro, via de regra, ele tem vindo para o Brasil para atuar na alta escala, na escala grande, seja na cana-de-açúcar, seja na celulose, seja na produção de soja e de algodão. É com alta escala. Ninguém vem de um fundo estrangeiro ou um estrangeiro que vai trazer investimento para cá, não vem para pequena produção, não vai competir com o pequeno produtor, vai fazer escala grande. E a escala grande no Brasil, ela hoje está associada, felizmente, a boas práticas de ESG. A gente tem um rigor muito grande nesse capital, sobretudo estrangeiro, que vem submetido aos rigores dos seus investidores lá fora, a observância dos compliances ambiental, social, trabalhista, né, às vezes até de forma superior ao marco legal estabelecido pelo Brasil. Então, essa insegurança de que nós vamos fragilizar o cumprimento e o compliance das nossas regras aqui ambientais e trabalhistas, ela não cabe, porque o que acontece é que a gente pode ter mais gente se adequando a essas normas e ajudando a melhorar a qualidade das práticas desenvolvidas na nossa atividade, aprendendo com os brasileiros, é bom que se diga. Eu concordo com o Bartolomeu num ponto, nós temos a expertise de produção em agricultura tropical de larga escala, única no mundo, né? E se gringo vem para cá para tentar produzir, não tem outro jeito a não ser compartilhar o conhecimento dos brasileiros, contratar os agrônomos brasileiros, aprender com os vizinhos brasileiros para fazer uma agricultura que será brasileira na sua essência. Em poucos anos vai ser mais um brasileiro gerando riqueza aqui e divisas na nossa agricultura. Além disso, tem um aspecto de geopolítica. O Brasil quer e precisa se inserir cada vez mais nas cadeias do agronegócio globais, organizadas, para que a gente dê segurança aos nossos consumidores lá fora de que seremos capazes de seguir, como hoje fazemos, sendo um produtor competitivo, viável e confiável, né, e sustentável. A participação desse capital aqui e a participação desses estrangeiros mais próximos aqui da nossa realidade pode, inclusive, nos ajudar a nos integrarmos mais facilmente nessas cadeias produtivas globais, inclusive ajudando a explicar as dificuldades que nós temos, às vezes, de ser compreendidos, que a gente atende aqui a maior parte da nossa legislação, e tem uma parte que, como regularização fundiária, que não está feita pelo Estado, e que não dá para cumprir se o Estado não faz. Os estrangeiros que vierem investir aqui nos ajudarão a fazer a explicação de que nós temos aqui o copo muito mais cheio do ponto de vista ambiental e social do que eles imaginam. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade nisso, eu acho que é muito bem-vindo o projeto nesse sentido, além das questões colocadas já aqui de capital que é necessário para esses grandes investimentos, de liquidez que vai ser criada no mercado de terra. Vai subir o preço? Pode subir o preço, mas um mercado que tem mais liquidez é um mercado que
tem menos risco também e pode atrair mais capital para irrigar não só os negócios dos estrangeiros, mas os negócios dos produtores brasileiros aqui também, se o mercado de terras do Brasil começar a funcionar de uma forma mais livre e mais líquida, né, do que ela funciona hoje. Então, Marcos, sem querer estourar o meu tempo, eu queria me posicionar francamente favorável ao projeto que está proposto pelo senador Irajá. Pessoalmente, acho que ainda é tímido, né, do ponto de vista do ambiente liberal que eu gosto de promover. Eu acho que ainda tem muito cartório, ainda tem muito carimbo, ainda tem muito Brasília, né, mas eu entendo que é o projeto viável para esse momento, do ponto de vista democrático, para que a gente possa avançar na superação dessa insegurança jurídica criada ideologicamente em 2010. Muito bem, André, muito obrigado. Então, temos uma posição favorável, que vê como oportunidade do Renato, uma posição que vê como ameaça do Bartolomeu, uma posição que vê como oportunidade do André, e agora vamos ver o que o Jerônimo vai dizer. Eu tenho certeza que, para equilibrar aqui os quatro, ele vai dizer que é ameaça, né? Então, acho que vai ser interessante. Nós temos diferentes posições aqui nesse painel, e é exatamente o que a gente queria. Se alguns que estão aqui nos assistindo acham que esse painel ele trouxe uma visão pré-concebida sobre esse assunto, não é verdade. A gente construiu esse painel para que tivessem posições dos dois lados. Então, por favor, Jerônimo. Jerônimo, você está com o som? De repente alguém vai dizer assim, Marcos, pô, o cara relatou a lei da liberdade econômica e agora vem se posicionar dubiamente nessa situação ou contrariamente, né? Mas foi justamente a relatoria da lei, Renato e André, né? Eu sou alguém... Opa, peraí. Entrou no mute de novo, tem que liberar o som. Aí. Eu quero que nós possamos ter um Brasil cada vez mais liberal, mas a relatoria da Lei da Liberdade Econômica me mostrou mais do que nunca, Bartolomeu, o peso do Estado, que o André, inclusive, falou, e o quanto nós somos anticompetitivos, né? E justamente, Júlia, quando eu relatava a lei, o presidente Bolsonaro estava fazendo aqueles acordos com a Argentina, com a União Europeia, e eu vivia o drama, Renato, de um produtor de vinho aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, que produz um belíssimo vinho, mas que o Estado está tão em cima dele que ele não consegue competir. Então, o liberalismo que se fala no Brasil, de abrir, é simplesmente para entrar, e não é para competirmos. E é sob esse prisma, Marco, que eu olho esse projeto, né? E vejam como eu sou coerente nesse sentido, porque eu fui autor, André, de um projeto, justamente em razão da celulose, que não só da CMPC, da Stora Enso, mas já da CMPC, onde ali, naquele momento, eu queria que, pelo menos, nós tivéssemos a condição de agregarmos valor na matéria-prima industrializada aqui, né? E esse modelo de a pessoa jurídica ser brasileiro, eu, inclusive, já votei na questão das aéreas, né? Hoje, essa mesma regra já vale para as aéreas, né? A Latam adquiriu a TAM, a empresa é brasileira, mas o capital é estrangeiro, quer dizer, nisto não há nenhum problema. No entanto, nós estamos diante de um quadro onde é aquela nossa principal vocação. Bem disseste aqui que a terra fica no Brasil, ela fica sim, mas nós não temos sequer no nosso país uma estratégia para a nossa principal vocação. A nossa indústria, lamentavelmente, Marco, cada vez mais ela é esfacelada, você não tem, né, nessas diferenças cambiais e tudo. Quem salva o Brasil é justamente o agronegócio. E agora, nesse momento da pandemia, Renato, ninguém vai me dizer que foi uma estratégia do governo o preço das commodities, as aberturas de mercado. Não, foi porque o mundo precisou comer, nós estávamos produzindo, temos competência para fazer, uma competitividade, às vezes, natural, e o Brasil hoje não sabe o que fazer para manter o próprio abastecimento interno. Nós estamos vivendo um problema na proteína animal que é absurdo.
O produtor de leite caiu 10% o preço agora, a proteína animal não tem milho para abastecer aqui, o Ministério até agora ainda não nos respondeu. Então, para a gente poder avançar, André, num tema tão importante, e eu não vou fazer como estava... Semana em Santo Augusto tinha um supermercado que queria vir se instalar na cidade. Os supermercados locais não pode vir. A Havan era um exemplo disso, né? Deixa a Havan vir, ela vai puxar... Aliás, o Luciano perdeu a mãe hoje. Ela vai puxar todo mundo para cima. Mas no agronegócio, nós não temos estratégia e planejamento no país para nós podermos enfrentar esse tema. Então, aquilo que o chinês poderia vir para cá, investir e puxar a régua para cima, eu não consigo enxergar, porque logo, logo, ele vai pegar a área do Bartolomeu. As terras vão valorizar, é claro, mas nós temos muitos setores endividados. O setor do arroz, por melhor que o preço esteve nesse ano, é um setor que tem boa parte dele endividado. O setor do café, da mesma forma. O setor do leite, meu caro Marcos, ele só não é endividado mais porque o produtor vende os animais. Então, ele sai da atividade e ele deixa de viver e de se endividar. Eu acho que o mais importante desse debate, como eu disse, eu fui até autor de projeto dessa natureza, é termos uma regulamentação, com certeza. Mas o maior erro, meu caro Renato, você que representa o Irajá aqui, o maior erro foi a forma como ele foi votado. Ele foi votado num apagar das luzes, num ano de pandemia, onde nós não estávamos fisicamente lá, e isso deu aquela sensação ruim para o projeto. Inclusive, o debate feito hoje aqui é completamente feito diferente do que foi quando o projeto foi aprovado. Agora, muitos olhando o projeto, sabendo, vão com certeza entendê-lo. E até acho, Renato, que tem realmente, para quem quer que ele avance, você tem muita presença do Estado e demonstra que o próprio Estado tem medo que isso avance. Não vai funcionar. Então, é por esta razão que eu me ponho contrário, porque o debate feito, ele foi feito sob várias formas, não em cima deste projeto propriamente. E ele virá para a Câmara e terá que ser feito um debate. Mas aí, Bartolomeu, eu já quero não frustrar aqueles favoráveis, né? Ou talvez frustrá-los, mas o projeto não entrou entre as prioridades do governo, que foram ontem entregues para o Congresso. E ao não entrar, eu acho uma burrice nossa gastarmos energia num projeto que o próprio presidente da República, Júlia, já disse que vetará. Então, é muito melhor nós construirmos uma nova agenda com transparência, em cima daquilo que todo mundo entende. Olha, já existe estrangeiro aqui, capital externo não é o problema, empresa sendo brasileira, ok. Quem sabe vamos agregar valor, porque também não acho justo que venha o chinês, pegamos o chinês aqui só como exemplo, porque eles não querem que nós vá produzir lá, talvez as terras dele nem dê para produzir mesmo, mas nós trazer o chinês aqui, para levar a nossa soja embora, o nosso milho embora, e nós, sem eles produzir aqui, nós já estamos mandando tudo para lá, já não tem insumos internos, já não tem matéria-prima suficiente. Eu acho que nós temos que ter a responsabilidade de entender que uma lei é feita para uma sociedade, neste caso a sociedade produtiva, nós não devemos, no meu ponto de vista, André, seguirmos esse debate como ele foi feito. E talvez o maior erro foi ter votado no dia 20 e poucos de dezembro, fazendo com que a gente não pudesse fazer a sociedade compreender, que, aliás, ela já não compreende isso há muito tempo. Esse projeto é debatido há bastante tempo, eu lembro bem, quando eu ainda integrava a bancada agropecuária, que agora fico feliz de ver o Bartolomeu, vice-presidente do IPA, o Nilson, presidente. Tomara que vocês mudem o IPA e tomara que vocês mudem a bancada agropecuária. Eu não gosto da postura que muitas vezes eles tomam. Usam um peso político para fazer um debate, às vezes, meio obscuro e não resolve os problemas do agro. Faço essa crítica aqui porque eu não integro mais a bancada agropecuária. Eu sou daqueles, Marco, que entendo assim, que os incomodados se retirem. O tipo de pauta, por mais razão que tenha, é mal conduzida e acaba gerando isto que nós estamos hoje aqui debatendo. E eu não tenho dúvida, André, que o chinês é o nosso ótimo cliente. Eu não estou aqui batendo em chinês, eu não concordo nada com esse negócio de... Eu só quero que o Brasil possa produzir e ser comprado pelo preço que ele vale, e não o preço que querem nos pagar.
Então, antes de nós adiantarmos para o liberalismo desse debate das áreas para estrangeiro, vamos arrumar a casa. Quando a casa estiver arrumada e nós formos competitivos, quanto mais concorrência nós tivermos e pudermos ganhar dela, melhor é para o nosso Brasil. Então, é sobre esse aspecto, né, que eu me posiciono contrário ao projeto, não ao debate. O debate precisa ser feito, a regulamentação mais flexível ou menos flexível, né, isso é um debate que tem que ser feito, mas precisamos trazer transparentemente o debate e, antes dele ser feito, nós precisamos corrigir a construção de uma política interna de produção de alimentos, de agronegócio e de abastecimento, pessoal. Eu estou vendo André, Renato, Marco, Júlia e Bartolomeu. O Brasil está preocupado em produzir commodities, matéria-prima. Eu fico muito triste, daqui a pouco você produzir a soja, mandar o farelo embora, lá engordar o boi, o porco e trazer o salame para comer aqui. Quer dizer, isso nós já estamos vivendo, né? Então, nós precisamos nos organizar, porque a nossa vocação é o agronegócio. Não vou repetir jargões que dizem toda hora, mas esta é a minha posição, né? E nós temos que cuidar dele e não estamos cuidando corretamente. Portanto, é uma posição contrária, sim, fica 2-2, mas não é uma contrariedade ideológica, é uma contrariedade de quem entende que tem uma prioridade ou uma preliminar antes de termos o mérito reconhecido. Muito obrigado, Jerônimo, acho que foi ótimo as suas colocações. Eu vejo que aqui a gente tem realmente duas pessoas que vão para um lado, duas para o outro. Vou pedir para que a Júlia traga aqui duas questões mais técnicas que foram feitas para, eu acho que o Renato, né, em relação ao projeto, e eu vou também fazer as minhas aqui. Talvez a Júlia já coloca a dela lá para o Renato, eu já coloco as minhas para a gente ganhar tempo aí, já abrindo para que o público possa participar. Ótimo. Tá? Queria convidar o público, quem quiser ir mandando aqui pelos canais, tanto do YouTube quanto do YouTube do SEBRE, do INSPER, para a gente ir recebendo aqui, selecionando as perguntas. E como disse o Marcos, muito bom ter esse 2-2 para a gente poder ouvir aqui justamente várias versões aí desse projeto. Então, entrando aqui na parte técnica, as duas perguntas vão para o Renato. A primeira vem do José Carlos Pereira de Feitras. O PL em discussão diferencia as regras de acordo com a região de localização dessas terras ou trata da mesma forma qualquer terra, independente de estar localizada em regiões consolidadas ou não? E uma outra pergunta aqui do José Vitor Siqueira: a propriedade de áreas de rica biodiversidade, principalmente na Amazônia, mas também em outros biomas, não deveria sofrer restrições mais amplas? Então, Renato, está com você. Rapidíssimo, mas Renato, bem rápido, tá, por favor, porque eu quero pegar, passar aqui para o... Obrigado, Julia. Olha só o que eu vejo, pessoal. Na moldura, precisamos lembrar. Então, estou constituído aqui, ordenamento local, regramento do qual eu estou inserido, e aí eu mostrei a vocês as limitações, as restrições, tá? Sem me alongar, o que o Bartolomeu está dizendo é o seguinte: as restrições não são talvez suficientes, é isso que ele está dizendo de um lado, né? Caindo na pergunta e entrando no outro contexto, a gente precisa, talvez, alterar algum desses mecanismos, né, para ampliar a moldura de restrição. Na questão, não há diferenciação entre área consolidada ou não consolidada. Como eu coloquei, o que há, na verdade, né, em relação ao imóvel é bioma, áreas de fronteira e limitação da extensão municipal. Lembra? A cada município, 25/10, né? Então, é nesse contexto que você já, de certa forma, atende essa questão. Partindo para a segunda, objetivamente, há outras áreas de proteção permanente, né? E reservas legais. Então, assim, no conjunto legal de áreas de proteção dos recursos naturais, o que se elegeu, de novo, na moldura de restrição, foi o bioma amazônico, 80% no qual já é protegido. Então, é nesse contexto, né, que se especificou bioma e não outras áreas de proteção, respondendo à segunda questão. Eu acho que tem que ficar muito claro, acho que primeiro esse ponto que são empresas brasileiras, com PJ brasileiro, controladas por estrangeiros. Não são estrangeiros que estão lá fora, certo? E a outra coisa é que há restrições efetivas no bioma amazônico, nas faixas de fronteira.
nos fundos soberanos, nas empresas estatais, quer dizer, tem uma série de pontos aí que fazem restrições efetivas, né? ONGs também e outras coisas mais não podem adquirir terras em nenhum caso, né? Deixa eu perguntar aqui uma coisa lá para o Bartolomeu e para o André ao mesmo tempo, que é o que vai acontecer com o preço da terra se... Marcos, antes da pergunta, passar. só para que depois podemos esquecer aqui, antes da pergunta, só para a gente não esquecer, mas nós temos aqui dois espectadores aqui da primeira linha, Chiquinho Maturro e Dr. Ricardo Alfonsin, só para fazer esse registro que eu acho que cabe aqui, por isso que eu interrompi. Ótimo, bom, muito bom contar com eles aqui, e eu vi muitos outros nomes também, que daria aqui para passar uns 5 minutos falando de gente bacana e gente que conhece, que está aqui conosco. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para o André e para o Bartolomeu. Se isso acontecer, se esse projeto passa, né, o que acontece com o preço da terra no Brasil? Quer dizer, será que, de um lado, não há um certo temor também por certos grupos mais capitalizados, investidores brasileiros, que não querem que os chineses ou que os investidores internacionais entrem aqui e que isso inflacione o preço do arrendamento, o preço da terra? Quer dizer, será que não há também um lado que fala, olha, vamos limitar esse negócio, porque senão o preço sobe? E isso, obviamente, se o preço sobe, para quem está querendo comprar terra é ruim, né? Agora, para quem está querendo vender terra é bom, né? Então, como é que se dá esse dilema, né? E eu vou fazer uma segunda pergunta para os dois também. Isso acho que é muito importante. Quer dizer, a História Enzo, quando não encontrou condições de se instalar lá no Rio Grande do Sul, ela foi lá para o Uruguai, certo? E é o que vai acontecer, quer dizer, se a gente fizer limitações, quem que vai receber esse recurso? Alguém no mundo... Hoje é bom investir em commodities, certo? Nessa pandemia, um dos poucos setores que sobreviveu à pandemia foi quem produz commodities agropecuárias. E hoje você tem uma grande oportunidade de investimento na Rússia, na Ucrânia. Aliás, nós estamos vendo os chineses nesse momento, para não ficarem tão dependentes do Brasil, querendo estimular a produção de soja na Rússia, certo? Querendo estimular a produção de suínos na Argentina. Tudo isso está sendo falado. Quer dizer, se a gente falar, a gente não quer, esse dinheiro vai alimentar os nossos concorrentes, vai torná-los mais competitivos, né, ainda. Portanto, é algo que tem que ser pensado, quer dizer, não é um jogo de soma zero, é um jogo que a gente pode sair perdendo nesse processo. Eu gostaria que vocês comentassem isso, que eu acho que isso é muito importante. Qual é a externalidade da gente não adotar? E eu quero só dizer uma coisa, naqueles exemplos que eu dei antes, a maior parte dos países autorizam estrangeiros investirem, certo? O Canadá autoriza, os Estados Unidos autoriza, a Austrália autoriza, a Rússia autoriza. É claro que há restrições, há limites, mas eles autorizam. O Brasil hoje está no limbo. O Brasil, desde o parecer que aconteceu lá atrás, a gente não tem uma solução ainda para essa questão que tem que ser resolvida de alguma forma. Tá? Quem é que começa? André ou Bartô? Quer começar, Bartô? Eu vou começar, depois você me bate, depois. Eu sou acostumado a apanhar da você, André. Mas faz parte do debate. Bom, primeiro, eu vejo essa questão de terra subir ou não, eu acredito que isso não tem interesse para esse projeto. Porque se tivesse interesse, Marcos, eu não ia ver o proprietário de terra de Ribeirão Preto morando num apartamento e viver de arrendamento. Assim, por mais que seja uma opção dele, mas ele parou de gerar ali seu negócio, de fazer uma pequena empresa, de gerar emprego, de buscar outras áreas, apesar que temos produtores que buscaram outras opções. E vejo também que isso, vamos dizer assim, esse aumento de terra, ele não traz, vamos dizer, um bem para a nossa sociedade rural brasileira, não traz bem para o campo brasileiro. Porque quem vai estar investindo aqui não são produtores, porque os produtores são bem-vindos e podem vir a hora que quiser. Nós temos colônia de russos aqui em Goiás, americanos, e podem vir. Pessoa física está aberta, viu, Marcos? Está aberto, pode vir comprar quando quiser. Nós só não queremos CNPJ. CNPJ não é produtor. CNPJ são investidores lá que têm seus interesses, né? E que vão fazer com que esses proprietários
que têm terra, que vão ou vender essas terras e vão para viver em outros locais, que hoje eles já fazem isso, e vão arrendar essas terras para esses produtores que estão arrendando um preço muito mais alto. Eu não vejo isso como favorável aí para a nossa sociedade brasileira, para o crescimento que foi provado e está provado, que ele dá certo, tanto é que por falta de políticas, que o próprio Jerônimo colocou aqui, nós conseguimos ainda superar o mundo todo da produção, num clima totalmente tropical, totalmente diferente de todo mundo. Então, o nosso modelo, ele não precisa ser arranjado. Eu acho muito difícil um CNPJ vir para cá e querer aprender. Agora, a pessoa física é muito bem-vinda. Nós temos aqui famílias italianas, eu também tenho um lado italiano, tanto lado português, dentro aqui, e foi bem-vindo para cá. É necessário, sim, mas eu vim e fiquei. Fiquei com minha família, meu pai veio, outros vieram. Então, isso é importantíssimo. Trouxe conhecimento, aprendeu, encorajou as pessoas que aqui viviam. Então, isso é importante. Isso não está impedido aqui no Brasil. O que nós estamos falando aqui é da questão CNPJ. CNPJ são pessoas que nem sei se vão estar, qual a finalidade dele, como o Jerônimo colocou. Nós poderemos ter aí quem necessita. Imagina só, hoje nós temos ainda um mercado bem livre, apesar que o próprio mercado chinês tem dominado muito. Se caso hoje o grande mercado chinês compre a maioria dessas terras aqui, porque eles têm capital para isso, eles vão dominar essa área que vamos dizer assim, é o ouro do Brasil nesses momentos. Apesar que esse ouro quebra o produtor também, que nós tivemos diversos pontos aí que produtores perderam por achando que estava ganhando bom. Bom, a minha questão, eu acho que venda de terra não tem nada a ver com isso. Eu acho que isso não vai melhorar em nenhum ambiente aqui do Brasil, não vai atrair recursos para nada na nossa visão dos produtores. O outro ponto, Marcos, você colocou na outra pergunta que eles vieram, fugiram, não foram. Não são competitivos, não conseguem produzir, não tem, eles têm como entrar aqui e nos usar para produzir, mas eles mesmos produzir, eles não conseguem. Foi provado, eu citei aqui esse caso, e se vierem da mesma forma, não vão conseguir. Então, a finalidade nesse ponto que a gente vê seria usar CNPJs para conseguir uma segurança aí, ou ter uma produção muito importante, que hoje é o Brasil. Eu sempre volto a frisar, pessoal, o Brasil do modelo que está mesmo faltando, que nós faltamos aqui, políticas internas dentro, mas estamos aqui abastecidos de recursos. Todo produtor nosso tem recurso estrangeiro, vindo de fora, de insumos nos barter. É um negócio fantástico esse modelo brasileiro, não tem outro no mundo, Marcos, você sabe disso. O André também sabe. Então, por que nós vamos abrir um CNPJ para vir empresas aqui tentar controlar isso? Então, esse é o nosso ponto de vista. Isso é bom, o debate é bom para isso, e eu acredito que isso tem que ser debatido mais amplamente. Já não deu uma boa notícia aqui, mas eu acredito que isso vai voltar ao debate, e é importante que seja debatido. Em outros momentos, né, vamos arrumar a nossa casa, vamos arrumar a regularização fundiária, vamos arrumar as moratórias aí das sobreposições, vamos arrumar questões aqui de licenciamento ambiental, vamos nos organizar menos burocracia e mais acesso das pessoas do que esse projeto que eu acho que não vem bem agora. Boa hora. Bom, Marcos, eu vou responder as duas perguntas, né? E Bartô, não vou bater em ninguém, né? Não, muito menos em você, que é um cavalheiro e um democrata. Deixa eu responder, Marcos, dizendo o seguinte: sim, eu acho que em algumas regiões a terra vai subir de preço, sim. Tá? Nessas regiões próximas a onde está localizada a indústria que você bem descreveu, que é uma indústria que o modelo de negócio implica em ter o arrendamento ou a terra própria para fazer uma parte, pelo menos, do seu suprimento, e aqui faço menção à indústria de cana-de-açúcar, à indústria de eucalipto, à indústria de laranja, né? Eu acho que aí as terras no entorno dessas regiões de produção desses produtos vão se valorizar, sim, com a presença do comprador estrangeiro, ou do comprador brasileiro controlado por estrangeiro, né, CNPJ, né? E nas regiões de fronteira agrícola da larga escala, que ainda tem
vamos dizer, um grande bolsão de reserva de terras no Brasil para desenvolvimento, sobretudo na conversão de áreas que hoje estão em pastagem e podem virar, né, agricultura de alta performance. Eu acho que nessas regiões a presença do comprador CNPJ brasileiro controlado por estrangeiro vai ajudar a melhorar a liquidez e o preço da terra. Aí a questão é, quem quer comprar essas terras e ainda não está pronto para comprar, não quer essa concorrência, né? Quem quer vender essas terras acha que esse comprador a mais vai valorizar o seu patrimônio, né? Então, essa é a primeira resposta. A segunda é em relação à questão de outros lugares que começam a se viabilizar. Eu lembro direitinho, junto com o Alexandre Mendonça de Barros, quando nós fizemos esse parecer de 2011, né, assinado pelas duas consultorias, nós fizemos uma estimativa à época que tinha 35 bilhões de dólares, e eu usei uma imagem que era num jumbo, sobrevoando e taxiando o Brasil, para descer aqui e fazer investimento, e a pista de pouso fechou de uma hora para outra, eles arremeteram e deve ter ido para outro lugar, tá? Então, essa ideia de que a gente é extremamente competitivo, que a gente está no melhor lugar do mundo para fazer agricultura, é verdadeira. Só que a necessidade obriga. Assim como o Bartolomeu falou que nós fomos enfrentar a diversidade na fronteira agrícola e domamos o ambiente com tecnologia e conseguimos produzir em regiões que não são aparentemente tão viáveis, e a gente transformou com a nossa tecnologia em viáveis, outras regiões que não são tão favoráveis, que não têm as mesmas condições do Brasil, serão objeto de investimento, seja no leste da Ásia, seja em outros países da América do Sul, seja no Canadá, que agora com as mudanças climáticas está ampliando a sua área de plantio, seja na África em algum momento, porque a necessidade obriga. Você precisa trabalhar na segurança alimentar do seu país, né? E eu vejo com bons olhos que isso seja feito aqui, porque é o melhor lugar para se fazer agricultura no mundo, do ponto de vista mais sustentável do mundo, e dando segurança aos nossos parceiros internacionais para que tragam para cá esses investimentos, e que não levem esse investimento para lugares mais desafiantes, mais difíceis, e talvez, do ponto de vista ambiental, menos favoráveis para fazer agricultura, como nós fazemos em 2 ou 3 safras no mesmo lugar durante o mesmo ano, né? E aproveitando que eu estou com a palavra, eu queria também fazer uma menção aqui. Fiquei muito feliz quando o deputado Jerônimo diz que é contra o projeto pela forma como ele foi colocado, mas não contra a ideia, né? Contra o debate, contra a ideia de dar uma resposta ao que a Constituição pediu, que é a regulamentação desse tema, reduzir a insegurança jurídica sobre esse tema, né? E aí, conhecendo, né, a conduta ideológica e o posicionamento do deputado Jerônimo há muitos anos, eu tenho certeza que ele, com outros colegas que são de orientação liberal no Congresso, podem ajudar a melhorar este projeto ou criar um outro projeto que possa atender essa necessidade, afastando o cunho ideológico dessa discussão. Quando a gente lê o parecer do ministro Adams, e eu fiz questão num evento com ele presente, ler os argumentos contrários à presença do investimento estrangeiro aqui, aonde estava escrito estrangeiro, podia substituir por agronegócio, que era a mesma coisa. Era um posicionamento claramente contra o agronegócio brasileiro, contra a agricultura comercial privada brasileira, né? Então, eu tenho certeza de que a gente pode fazer um debate sobre esse tema sem a contaminação ideológica, né, que nós tivemos naquele momento, deixando isso de lado e discutir o futuro, o progresso, num ambiente de economia livre, de mercado, com os pressupostos liberais que hoje estão mais presentes aí no debate dentro do Congresso brasileiro. Eu tenho certeza que o deputado Jerônimo vai ajudar demais, pela liderança que tem, em construir uma solução, quiçá, terá a minha torcida, que avance mais do que o projeto apresentado pelo senador Irajá, que é o projeto possível, não é o ideal. O ideal teria que ter menos Estado, menos carimbo, e menos Brasília e mais mercado. Deixa eu pedir para que o Jerônimo comente. Deixa eu só dar uma notícia nessa linha aqui, Marcos. Deixa eu só dar uma notícia aqui nesse sentido.
A medida provisória 881, que é a atual lei da liberdade econômica, ela tratou muito da questão da burocracia. E está pronta desde dezembro a medida provisória 2, que justamente vai tratar do ambiente de negócios, das regras do índice do Doing Business. Então, isso não tem nada a ver exclusivamente ao agro, né, Renato? Mas tem a ver com a economia do Brasil. Eu estou muito na expectativa, o texto está pronto, né, e eu espero que seja publicada essa medida o mais rápido possível, porque vai melhorar muito, né, essa posição. E é bom aqui, André, deixar bem claro, eu não estou tratando da questão ideológica do projeto, eu estou tratando do formato da aprovação, do texto aprovado e do exclusivamente que eu estou dizendo. Fui cobrado aqui, não vou dar nome, né, por produtores importantes favoráveis ao projeto, como se eu fosse contrário a tudo isso. Não, quanto mais competição nós tivermos, melhor é. Eu só quero que o Brasil tenha o mesmo ambiente de competição. Então, é para deixar claro nesse sentido aí, e não deixar dúvida para ninguém. E dar essa notícia da medida provisória 2 da liberdade econômica. Jerônimo, só um ponto que eu acho que é interessante, né, nesses anos todos que eu tive na Ásia e lidando com a China, a China, ela que faz o jogo hoje, certo? Ela precisa de soja, ela vem buscar soja, esse ano ela vai precisar de milho, ela vai buscar milho, carne, se ela não precisar, ela não vem buscar, certo? Porque justamente eles usam soja e milho para fazer carne lá, não querem depender de importação. O jogo é todo comandado pela China. Talvez uma coisa interessante para ser pensada é se esses investimentos chineses não podiam ter uma disciplina que levasse também a uma abertura de longo prazo do mercado da China, entendeu? Para a gente não ficar, por exemplo, nessa situação que em um ano como esse a gente fica sem soja e milho e continua tendo dificuldade para vender carne. No momento a gente está conseguindo vender carne porque teve a peste suína, mas eu tenho certeza que a China, na primeira oportunidade, se fecha para a carne, que é valor adicionado, e mantém só a compra de soja e milho, porque isso ela não consegue produzir, né? Então, talvez a questão estratégica do lidar no bilateral com países importantes clientes, e colocar a questão do investimento em terra acoplado ao acesso ao mercado, acoplado à adição de valor, me parece que é uma coisa bem interessante para encaminhar esse assunto, para que ele também gere a possibilidade de a gente não ficar só dependendo de soja e China, que a gente possa ter uma série de outros produtos que entrem lá fora acoplados ao investimento estrangeiro, né? É uma coisa para você pensar. Não sei se você quer fazer algum comentário, aí, André. Marco, aí é uma questão que... eu falei, o meu projeto, por exemplo, dizia que tinha que agregar valor aqui, mas aí veio uma questão liberal minha, né? Quanto mais lei você tem, mais desorganizada é uma sociedade. O que o Marco falou aqui é uma questão de negócio, não precisa de lei. Nós temos que ver se o Brasil hoje está bem posicionado no Itamaraty. Eu, por exemplo, não concordo com o formato que o Itamaraty hoje tem da negociação, né? Aí você não precisa da lei, é só nós entendermos. Foi tudo isso que eu quis dizer. O que nós precisamos é construir uma forma que a gente não seja comprado pelo preço que querem nos pagar, André, mas pelo preço que nós merecemos, pelo produto que nós temos para vender, porque só nós temos para vender, né? Aqui eu vou me meter numa pergunta que o Marcos fez: para onde vai esse dinheiro? Deixa eu só concluir. Esse dinheiro que o chinês não colocar no Brasil vai para onde? Não sei para onde vai, porque o que o Brasil tem de natureza é só o Brasil que tem hoje no mundo, né? Então, é óbvio que o que eu prego nesse debate é justamente a nossa condição de competitividade. É só isso, né? E aí o que você está dizendo foi basicamente o que eu disse na minha fala, né? Sim, eu concordo, Jerônimo, que não precisa de lei para isso. Precisa de estratégia, precisa de diplomacia, né? Precisa de diálogo, né, internacional. Né? Isso eu concordo. A ideia do Marcos eu acho que é muito boa, Marcos, olha, se tem o interesse do investimento aqui, nós também temos interesse. Por isso que eu falo na integração das cadeias. O capital faz parte dessa integração
mas a gente tem que botar os interesses de ambos os lados sobre a mesa e negociar, fazer uma negociação de alto nível, né? Não bate-boca. Bate-boca não leva a nada, né? Então, concordo com o Jerônimo que, sim, não precisa de lei. Agora, você tocou num ponto, Marcos, eu acho que o deputado também, que é da questão da agregação de valor, associar a autorização para investimento de um CNPJ brasileiro controlado por estrangeiro a uma agregação de valor industrial, eu acho que é um negócio que tem que parar e pensar um pouquinho, porque amanhã, um negócio que começa com eucalipto, ou começa com cana-de-açúcar, pode virar soja, né? E aí não vai ter que obrigar a fazer uma esmagadora de soja do lado para poder continuar processando e agregando valor, né? Então, assim, a gente vai começar a carimbar, tem terra que pode, tem terra que não pode, tem terra que é terra de eucalipto, a outra é terra de cana, a outra é terra de laranja, a outra é terra de soja. Esse negócio não faz muito sentido. Eu estou falando isso porque esse é um dos temas que vai estar no debate no Congresso. É a necessidade, não, autoriza desde... Aliás, os governadores são muito ávidos em relação a isso, né? Fala assim, não, bota indústria junto, que se botar indústria eu topo, porque é mais fácil recolher da indústria, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas limitações. É lógico que tudo que a gente puder construir dentro da liberdade econômica para incentivar a agregação de valor, e aí tem que ser menos Estado, menos intervenção, menos tributo, né? É bem-vindo, mas não ficar criando mais uma lei que fica amarrando e condicionando o investimento da agregação de valor, por causa do investimento estrangeiro em terra, tem que agregar valor industrial, coisas desse tipo, né? Eu acho que o projeto como está, menos intervenção. E o projeto, como está, cria uma série de intervenções também, portanto, ele acaba não funcionando, né? Tem uma coisa que não foi falada no projeto, por exemplo, a questão de excetuar os investimentos em energia elétrica, né? Hoje, a gente está com investimentos aí de parques eólicos e parques solares no Brasil inteiro, e boa parte desse investimento são investimentos, os parques solares são investimentos de alguns bilhões, né? Não é coisa pequenininha de 50 mega, é de 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, que exigem investimento de bilhões, e esse investimento está vindo de fora. E o projeto, de uma forma bastante, vamos dizer, inteligente, já excetua, né, as restrições colocadas para o investimento em energia elétrica, por exemplo, né? A terra, o cara vai fazer um investimento de infraestrutura que tem 50 anos de maturação ao projeto, é preciso ter uma segurança em relação à propriedade ou pelo menos a possibilidade do uso de arrendar aquela terra por um prazo longo. Então, da mesma forma, alguns investimentos agrícolas e industriais precisam da mesma segurança, né? Então, acho que a gente tem que fazer esse debate, mas tem que avançar, tem que ter uma lei, tem que tirar a insegurança jurídica e tem que tirar um pouco de Estado de cima das costas de investidores, sejam brasileiros ou estrangeiros. Posso dar uma opinião, Marcos? Por favor. Não, vamos. A gente vamos lá. Fica mais 5 minutos. Eu vejo que nós temos também, nós, produtores rurais, estou falando a cadeia da porteira para dentro, nós estamos bastante preocupados. Inclusive, isso foi tema de debate nosso interno na Bahia, agora na Assembleia Geral, que seria a agregação desses produtos aqui dentro do Brasil, a importância de processar produtos para levar produtos processados. Hoje, a gente já está melhorando nisso aí. Foi citado aqui que a peste suína, ela induziu a isso, mas acredito que está sendo consolidado, vai ser consolidado isso, até porque nós temos capacidade de produzir com qualidade. Nossa carne está chegando boa lá. Quem vai na China hoje, você come pé de frango, outras coisas lá que estão indo para lá. Não só isso, mas as carnes estão no supermercado. Eu vi lá na China. Então, isso está avançando e está com qualidade e competitividade. Então, esse acho que é um novo evento aí, é processar esses produtos, né, com competitividade, mas para que aconteça isso, tem que ter esse ambiente de negócio. E atrelado a isso que nós estamos falando aí, não uma lei, mas uma liberdade de negócio, nós precisamos de infraestrutura de ferrovia, rodovia. Quem não quer ganhar dinheiro no Brasil, investe em ferrovia, investe em hidrovia. Isso é um negócio que dá um lucro muito grande. Isso está precisando de apresentar isso melhor, aí, encabeçada aí por lideranças,
e também, como é lógico, o Itamaraty, isso precisa ser conversado. Eu vejo essa falha do Itamaraty, e nós também estamos lá dentro, debatendo, viu, e discutindo isso. Nós temos um grupo de trabalho dentro do Itamaraty para discutir imagem, tudo, e nós estamos levando a esse ponto, com a ministra Tereza também, que é um ponto importante para que a gente possa levar o nosso produto cada vez mais agregado, aproveitar questões como peste suína mesmo foi citada, que lá a dificuldade de trânsito das carnes lá dentro da China, e nós poderíamos entregar em cada local ali, tranquilo, com qualidade. Então, eu acredito que esse é um tema muito importante que devemos debater e que nós vamos multiplicar o nosso PIB e a geração de empregos. Quem conhece os Estados Unidos sabe que o estado de Ohio, fez isso muito bem há 20, 30 anos, e o PIB de lá multiplicou. Então, acho que esse é um ponto que nós deveremos trabalhar, que ele é muito importante para todos nós brasileiros. Acho que o Renato também quer fazer um comentário, Marcos. Renato. Júlia, quero sim. Só para pegar esse gancho da questão da agregação de valor, ou verticalização da produção. O projeto, ele recebeu e aprovou uma emenda, na verdade, no Senado, que coloca a competência dos estados, através do zoneamento econômico-ecológico, a geração de incentivos. Tá? Então, o que é interessante, viu, André? É o que você falou, né? Criar trava do ponto de vista de intervir na livre iniciativa de coação ou atividade ou desenvolvo é complexo. No outro sentido, criar incentivos à verticalização, eu acho bastante interessante, né? Você vê no modelo de crédito, você convive comigo isso, né? A gente está saindo do modelo de recursos obrigatórios, um sistema muito estatal, dirigista do crédito, através do Sistema Nacional de Crédito Rural, e com incentivos, diga-se, está na Constituição, política agrícola está lá, incentivos creditícios e fiscais, né? Ele impõe, de certa forma, a direção da poupança. Ele fala, ó, vem para cá para o agro que você tem incentivo em fazê-lo, né? Então, se diminui o peso do Estado, deixa, de fato, o recurso obrigatório para situações muito específicas e atrai o recurso privado de livre iniciativa, de livre concorrência, né? Amplo, agora com as fintechs, então, ainda mais, né? Mudando totalmente um paradigma de crédito e financiamento da atividade. Renato, esse é um avanço do projeto, porque a discussão antes era de vincular a aprovação à industrialização. E agora não, é assim, ó, se incentiva e cria mecanismos de incentivo à agregação de valor sem necessariamente carimbar terra, né? Então, nesse sentido, o projeto amadureceu um debate que vinha sendo feito em torno da questão da agregação de valor. Mais um mérito para a forma como foi conduzido o trabalho pelo senador Irajá Abreu, porque isso não é uma ideia dele, não é da lavra dele. Isso foi da contribuição de outros senadores lá na discussão no Senado. Aí, foi apresentado via emenda, foi debatido. E eu acho que isso, eu torço para que aconteça isso na Câmara, que o projeto seja melhorado na Câmara, né? Mas vamos enfrentar o tema, né, com debate. Bom, pessoal, acho que o debate está ótimo, daria para continuar bastante. Eu queria que a gente fechasse com cada um de vocês dizendo, assim, em uma frase, né? Ameaça ou oportunidade, né? Se é isso para vocês, e o que vocês acham que tem que ser feito em uma frase, assim, quer dizer, rejeitar, repensar, reescrever, negociar, o que vocês acham que deve ser feito em função de você ser a favor ou contra, ou você achar que é ameaça, achar que é oportunidade. E só para incentivar esse pensamento, o que eu posso dizer, conhecendo a China como eu conheço, eu fiquei 4, 5 anos lá, os chineses pensam o Brasil 20, 30, 40, 50 anos à frente. É por isso que eles acreditam lá numa ferrovia bioceânica, é por isso que eles no começo achavam que iam comprar um monte de terra aqui e produzir, depois eles viram que não são eles que vão produzir, são brasileiros que vão produzir, passaram a investir em tradings, passaram a investir em armazéns, vão investir na parte de infraestrutura, porque eles têm uma visão estratégica, mas eles têm também um Estado forte. E o Brasil não fará isso com o nosso Estado do jeito que está hoje. É preciso que o setor privado tome essa diretriz, né? Então, quando eu falo que a gente tem que pensar a questão de adição de valor com a China, é porque a gente está muito na mão deles, né? Hoje a gente está aqui super feliz porque teve a peste suína, teve o dólar alto,
teve a guerra comercial com os Estados Unidos que nos deu mercado, teve a Covid que acelerou mais rápido na China que em outros lugares, mas tudo isso é muito conjuntural, né? O que garante que nós vamos vender suínos e aves para a China com 100, 120 plantas abertas, 150 daqui a 3 anos? Pode ser que caia para 50 de novo. Quando eu cheguei lá na China eram 50 e poucas plantas, agora são 100 porque eles precisam, mas eles não precisam, eles fecham. Então, como é que a gente trata dessa questão estratégica mesmo? Não é fazendo lei, não é ficando colocando, vai ter que produzir e processar e tal. Não, é simplesmente trazendo mais o setor privado, ativando melhor a diplomacia, como foi dito pelo Jerônimo. Então, somente para fechar aí rapidamente, em uma frase, qual que é a recomendação aí, se vocês pudessem dar hoje para esse tema dos investimentos estrangeiros? Começando novamente, podemos começar na ordem ao contrário. Começamos aí pelo Jerônimo. Uma frase, Jerônimo. Eu acho que a gente tem que aprofundar o debate e melhorar. Aprofundar o debate e melhorar, né? No Brasil não pode perder. Ficou sem som. Vamos passar lá para o André. André, em uma palavra. Vocês não me ouvem? Voltou. Eu acho que nós temos que aprofundar o debate e vermos as possibilidades e oportunidades. O Brasil tem no agronegócio essa grande liderança e tem um grande cenário. Obrigado. André? Bom, Marcos, eu diria o seguinte, a gente tem que não ter temor nenhum em relação a essa questão de soberania. A soberania brasileira nesse tema não está ameaçada de forma alguma, né? E a outra coisa é que a gente deveria, eu concordo com o deputado Jerônimo, nós temos que aprofundar o debate, e é para isso que o projeto está indo para a Câmara, para aprofundar o debate, se possível melhorar o projeto na Câmara, mas lembrar que a gente deve sempre primar pelas leis de mercado, pelo livre funcionamento do mercado e ter menos Brasília, menos carimbo e menos cartel, né? menos cartório, né? Em cima desse tema, né? Bartolomeu? Olha, eu vejo que nós começamos a discussão e estamos terminando com outra muito agradável, que é o ambiente de negócio, né? Aqui dentro do Brasil. Eu acho que esse ambiente, eu acredito que é a bola da vez. Nós temos que juntar essas cabeças aqui, trabalhar com ambiente de negócios aqui dentro do Brasil, né? Respeitando aqui, lógico, as nossas leis e tudo, mas vejo que isso seria o ponto primordial. Vamos criar um bom ambiente para o Brasil. Vejo que capitais cada vez vão ser inseridos se nós tivermos um bom ambiente aqui dentro do Brasil. Então, a minha palavra seria ambiente de negócios favorável a todas as cadeias aqui dentro do Brasil. E terminamos lá com o Renato. O Marcos, aproveitando o gancho do Bartolomeu, assim, falar de ambiente de negócio é falar de moldura jurídica, não tem muito fórmula mágica, quer dizer. Então, assim, deixar de regular não dá. Por quê? Porque hoje a gente tem um ambiente de insegurança, né, e uma falta de transparência, até no controle e monitoramento desse investimento. Então, eu acho, sim, respondendo, oportunidade, regulação, moldura, né, e ajustes necessários, como o deputado Jerônimo falou. Há necessidade de ajustar? Vamos ajustar, mas não perder a oportunidade, a conveniência de trazer mais e melhor investimento ao Brasil. Muito obrigado a todos, foi um prazer imenso, e eu vou pedir para que a Júlia faça os últimos comentários e feche aqui o evento, Júlia, por favor. Bom, aqui, ouvindo todos vocês, para mim ficou muito claro que a gente precisa fazer mais debate, né, sobre isso, inclusive a função tanto do núcleo agro, do SEBRE, a gente continuar e aprofundar esse debate, como o André, como o Jerônimo colocou, e de repente no nível de mais detalhes, também ouvir aí os próprios proprietários, talvez até trazer um estrangeiro também para essa conversa e experiência também dos outros países. Eu acho que uma outra contribuição nossa também, que fizeram essa mudança e como é que foi esse processo. Então, gostei muito de estar aqui com vocês, queria agradecer os 4 palestrantes, ao Marcos, de novo, por essa parceria, esse nosso reinício aqui em 2021, e dizer que eu acho que esse é um assunto que a gente vai continuar discutindo aqui nos nossos 2 núcleos.
Então, obrigada a todos, obrigada também a todos os participantes que nos ouviram. O evento vai estar gravado nas duas plataformas. Vou a todos para quem quiser depois divulgar. Obrigada, Marcos. Sobre a agricultura digital e sobre tributação do agro, tá? São os 3 temas que estão vindo pela frente. Espero vê-los a todos e todos que estão aqui conosco hoje. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado.